Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Esse é um top 5 diferente, onde eu vou contar 5 relatos reais de pessoas que brincaram com o tabuleiro Ouija e acabaram se dando mal. Só os melhores da Legião do Medo já vão deixar aquele like de início para apoiar, porque eu sei que posso contar com a minha legião, porque eu não sou um, eu sou uma Legião do Medo. Quinto lugar. Uma garota chamada Amy foi convencida por sua amiga Stacy a participar de um jogo que ela havia comprado recentemente. Mesmo com uma certa resistência, Amy aceitou o convite e foi a primeira a perguntar a um tabuleiro chamado de Ouija. E como se já não bastasse, ela começou o jogo de uma maneira bem errada, perguntando se havia alguém ali, e que se houvesse, era para acontecer alguma manifestação. Bom, vocês sabem que você não deve desafiar o sobrenatural, e infelizmente foi isso que a garota fez. Naquele momento uma manifestação aconteceu, e após a pergunta, as amigas começaram a ficar com medo e jogaram o tabuleiro no lixo. Durante a noite, Stacy contou que acordou estranhamente às 3h25 da madrugada, na hora morta, e viu uma figura ao seu lado da cama, que começou a se aproximar dela lentamente. Desesperada, Amy começou a gritar para que a figura ficasse longe dela, até que a mãe ouviu o grito e foi até o quarto da garota. Apavorada, Amy explicou o que havia acontecido e não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, um padre foi chamado para benzer o quarto da garota. O padre notou que existia uma energia muito pesada naquele lugar, como se algo ou alguém estivesse perto da garota o tempo todo. O quarto foi benzido, e após várias sessões de oração naquele quarto, a garota conseguiu voltar a dormir lá e as coisas se estabilizaram permanentemente. Quarto lugar. Em 1977, um relato bem antigo, porém atual, Mad e Jane, duas irmãs de 12 anos de idade, descobriram o tabuleiro Ouija e começaram a jogar com o artefato todas as noites. Todas as noites eles jogavam com o tabuleiro Ouija, e várias coisas estranhas começaram a acontecer na sua casa, como torneiras que se abriam sozinhas, vultos que apareciam do nada, barulhos sem explicação, marcas de pés sujos de terra no chão. Nada que despertasse a atenção das meninas para o tabuleiro. Elas estavam tão hipnotizadas de continuar jogando o tabuleiro que começavam a achar que tudo aquilo era apenas uma mera coincidência. Eram garotas jovens e naquela época não tinha internet para buscar informações. Até que um dia, após uma partida sem nada de muito interessante, as garotas foram para o quarto e estavam conversando de forma descontraída. Foi então que Mad fez uma pergunta para Jane, e quando a sua irmãzinha iria responder, ela ficou pálida e seus olhos pareciam vidrados e vazios, como se ela estivesse morta. Mad, que achou que fosse uma brincadeira de sua irmã, começou a ficar assustada vendo o estado de Jane, quando de repente a menina se aproximou com a expressão vazia e disse com uma voz assustadora: "Pare de fazer o que estou fazendo." Após a frase, Jane retomou a sua expressão normal e respondeu à pergunta de Mad, como se nada tivesse acontecido,
ou como se ela nunca tivesse sido interrompida. Após isso, as garotas contaram para os seus pais o que aconteceram e o tabuleiro foi jogado fora de forma apropriada. Terceiro lugar. Em terceiro lugar, temos um relato escrito há muito tempo atrás no Reddit. O pai de Angela Jackson havia morrido há pouco tempo, e ela não conseguia lidar com o fato de tê-lo perdido. Vocês sabem que não é bom buscar pessoas que já se foram no tabuleiro Ouija. Nunca procure alguém que você já perdeu. Você pode encontrar algum demônio fingindo ser essa pessoa. Ela comprou o tabuleiro e tentou entrar em contato com seu pai falecido. Algum tempo antes do tabuleiro chegar em sua casa, Angela visitou um centro espírita e recebeu uma perturbadora mensagem de seu pai, que dizia saber o que ela estava pretendendo fazer e alertando-a para que ela não fizesse isso. Certamente, se a mensagem foi mesmo verdadeira, o pai da garota estava se referindo ao tabuleiro. Contudo, ela ignorou essa mensagem. Convidou alguns vizinhos para jogar o tabuleiro com ela. E logo após a primeira pergunta, as amigas de Angela foram tomadas por espíritos que sussurravam o nome da mulher e diziam: Você vai morrer. Algum tempo depois, os espíritos foram embora. Uma mensagem apareceu no tabuleiro dizendo: Eu te avisei. Ao que tudo indica, o jogo quase acertou, pois alguns dias depois do ocorrido, Angela foi atacada por um homem mascarado, que desferiu vários golpes de machado na sua cabeça. E após alguns dias internada, ela conseguiu sobreviver e aprendeu a lição de nunca mais jogar com o tabuleiro Ouija e brincar com o sobrenatural. Segundo lugar. Quando meu filho estava na 4ª série, ele voltou da escola falando que tinha brincado com uma tábua com várias letras no recreio. Eu pesquisei sobre aquilo e descobri que era uma coisa chamada tabuleiro Ouija. Eu fiquei um pouco perturbada com essa situação, porque afinal de contas eu não sei como isso chegou até uma escola. Mas tudo bem. Ele disse que havia conversado com um menino de 13 anos que viveu na época da Guerra Civil. Eu não dei muita importância a isso, até que uns dias mais tarde, quando as crianças brincaram novamente com o tabuleiro Ouija na escola, meu filho me disse que o espírito havia falado às crianças que elas deveriam se juntar a ele e que todos podiam ser amigos. Liguei para a escola e acabei xingando de tudo a diretora da escola. E aí, após algum tempo, a diretora descobriu quem estava levando o tabuleiro Ouija. E adivinha, não era nenhum dos alunos. O tabuleiro foi encontrado na despensa da escola e foi descoberto que o aluno que morreu na Guerra Civil Americana realmente estava ali. Ele era um dos alunos que estudavam naquela antiga escola que é uma das mais clássicas da cidade. Bizarro, né? Eu não acreditava no sobrenatural até descobrir esse relato. Quem escreveu esse relato foi uma mulher chamada Pat Viscardi, e ela escreveu na sua timeline do Facebook. Primeiro lugar. Mente vazia é a oficina do diabo. Uma clássica frase da humanidade que sempre esteve presente. Então imagina vários adolescentes com um tabuleiro Ouija nas férias. Esse relato aconteceu no Canadá. Vários amigos estavam entediados na madrugada e decidiram se divertir brincando com o tabuleiro Ouija. Nada aconteceu naquela noite. Eles ficaram então entediados e continuaram jogando e jogando. Até que de repente, um dos rapazes começou a acordar todos os dias exatamente às 3h33 da madrugada. E ele começou a sentir um medo muito estranho, como se alguém estivesse observando ele a todo momento, como se a todo momento ele estivesse sendo observado por um espírito maligno.
E quando ele criou coragem para averiguar o que estava acontecendo, o que era aquilo que o atormentava e o observava, ele viu várias sombras em sua parede, que pareciam crescer mais e mais a cada noite. E em uma noite especial, ele acordou com seu cão chorando no canto de sua cama. E quando foi levar o cachorro para fora, para ver se ele queria ir ao banheiro, notou as sombras novamente. Só que desta vez, as sombras tinham se transformado em uma grande criatura enorme, que perseguiu o rapaz dentro da casa. Ele ficou tão atormentado com isso, que passou dias e dias indo para a igreja tentando tirar aquilo de sua vida. O rapaz acabou passando por uma sessão de exorcismo para tirar aquela energia de perto dele. E esse relato que vocês ouviram foi postado também no Reddit há um ano atrás.